Olá a todos, esse é o Viva Roda, programa de debate do canal Analfabeto Político. Estamos hoje aqui com o professor James Green, da Universidade Brown, que estudou os arquivos da ditadura. Estamos aqui também com o nosso grande e querido João Vicente Goulart, também, enfim, não precisa de maiores apresentações. Estamos aqui também com o coronel Ivan Proença, que foi do regimento, né, do presidente João Goulart durante o fatídico 64. Enfim... A partir não, até. Até 64, ele estava durante... Aconteceu alguma coisa em 64. O 64 para frente ficou um pouco mais complicado. Enfim, estamos começando esse debate. Queria conversar com o professor Green sobre... Ele recentemente está trabalhando com a publicação de arquivos de documentos americanos, né, sobre a ditadura brasileira, a relação com o exército. Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Não, estamos fazendo um projeto muito interessante de tentar disponibilizar os documentos norte-americanos sobre o Brasil que estão nos arquivos norte-americanos. Já digitalizamos mais que 20 mil documentos do Departamento do Estado e da Biblioteca do Kennedy. Hoje, segunda-feira, tem uma equipe de pessoas na Biblioteca Lyndon Johnson, digitalizando tudo que está disponível. Nossa meta é digitalizar 100 mil documentos e, paralelamente, vamos pedir acesso à informação da documentação que ainda está censurada, não é disponível. Nossa ideia é de deixar toda essa documentação disponível pela internet para que qualquer pesquisador ou cidadão pode ter acesso a essa informação sobre a história do Brasil. Qual era a posição do Kennedy em relação à ditadura no Brasil? O Kennedy seria uma pessoa a parar a ditadura ou ele era mais uma pessoa que apoiaria a ditadura? Não, eu acho que você tem que entender 64 no contexto internacional dessa época, da Guerra Fria, a Revolução Cubana, que assusta muito os americanos. Eles ignoram uma proposta do Juscelino Kubitschek de 58, de Operação Pan-Americana, que seria uma grande ajuda para a América Latina. O governo Eisenhower disse que não é essa ajuda, é comércio que vai ajudar a América Latina. De repente, vem a Revolução Cubana, inspira no Brasil as ligas camponesas, que já tem uma tradição anterior, as mobilizações populares, movimento de base dentro do exército, e uma noção de que pode haver uma segunda Revolução Cubana no Brasil, né? Então, isso está promovida pela mídia americana. O New York Times publica artigos assustadores de 40 milhões de camponeses no exército para derrubar o governo, cria todo um clima internacional. E Kennedy manda o embaixador Lincoln Gordon, que sabemos muito bem, justamente quando o Jânio Quadros está saindo, o Jânio está subindo a presidência, para dar conta sobre a situação. E ele já em 62, em comunicações com os militares, disse que se os militares brasileiros resolvem tomar o governo, os americanos vão apoiar. Johnson vai reconhecer o governo dia 2 de abril, quando, teoricamente, justificativa que o Jânio Goulart tinha abandonado o país, estava lá no sul, não tinha abandonado o país. Mas Johnson, pela insistência de Lincoln Gordon, vai reconhecer imediatamente o novo governo ilegal e ilegítimo, que leva 21 anos da ditadura militar. E imediatamente o governo americano vai financiando esse novo governo. Não tinha financiado o governo do João Goulart, que tinha ido para os Estados Unidos em 62 para tentar conseguir o apoio, foi negado e chove de dinheiro logo em seguida, depois do golpe de 64, para sustentar a economia e fortalecer os militares, com novas ajudas militar, armamentos, e para dar uma legitimidade a esse governo ilegal. Como é que era naquela época? Qual foi a situação, qual era o contexto da ida do Jango para o Sul? Ele, por acaso, tinha abandonado a presidência? Não tinha? Evidentemente que não. Nós temos em 64, e o professor falou muito bem, nós tínhamos um embaixador americano no Brasil já há muito tempo que queria... Inclusive, ele em 1962, nas eleições de 1962, através dos IBARES e dos IPs, ele mesmo declara
em 2002, no lançamento desse livro de memórias dele, que ele colocou 5 milhões de dólares na campanha para financiar parlamentares brasileiros. Ou seja, é uma ingerência em cima de uma nação soberana como a nossa, o que nos mostra que o interesse americano, como tu perguntaste ao professor, sobre a derrubada do regime constitucional do presidente João Goulart vinha da época do Kennedy. Existem já liberações de gravações do próprio Kennedy dizendo o seguinte, que o próprio Lincoln Gordon, nas suas transmissões ao Departamento de Estado e à Casa Branca, eles reconheciam que o próprio Partido Comunista no Brasil era pequeno, mas que o argumento de Jango comunista ia ser usado para derrubá-lo. Então nós vemos aí uma ingerência já muito anterior ao golpe de 64 de parte do governo dos Estados Unidos, como uma ingerência na política interna de nosso país. O que é lamentável, porque já perto do golpe, as pessoas aqui no Brasil diziam, basta de intermediários, Lincoln Gordon para presidente. É importante, 3 coisas a assinalar. Primeiro, essa de 5 milhões de dólares seria hoje em dia 30 milhões de dólares. Eu sempre falo com meus alunos que ensinam história do Brasil, imagina se o Brasil hoje em dia dava 30 milhões de dólares para a campanha eleitoral de Hillary Clinton, sabe? Seria um escândalo internacional fazer isso, mas eles fizeram clandestinamente. Depois, em 66, quando Lincoln Gordon é indicado para ser subsecretário para direitos para a América Latina, há uma IPM, onde eles vão aprovar ele ou não. E eles perguntam, o golpe era feito pelos americanos ou brasileiros? Ele falou 100% golpe dos brasileiros. E ele perguntaram se os americanos estavam envolvidos. Eu falei, não estavam envolvidos. Ou seja, jurando que não houve envolvimento. Porém, tem um telegrama de 30 de março de 64, que nós temos disponíveis no website, que diz, estamos pedindo mais autorização de dinheiro para financiar as passeatas contra o governo do Goulart, para pagar várias atividades clandestinas. Ou seja, estava envolvido na conspiração, apoiando as entidades brasileiras para derrubar o governo, mas publicamente dizendo que não tinha nenhum envolvimento. Até o padre que fez a Marcha da Família, chama-se Padre Peyton, importado dos Estados Unidos. O problema com os americanos é que eles não sabem distinguir entre o que é um governo, o João Goulart, o que implicava as reformas de base que ele pediam, se reivindicavam, e que seria realmente uma revolução. Eu não sei, mas eu não acredito que João Goulart ia fazer uma revolução socialista no Brasil. Só que o ótica americano tudo é preto e branco. Se não com os americanos, então é inimigo nosso. Se está nacionalizando, como o Brizola fez, uma companhia telefônica no Sul, então é comunista, então a gente tem que derrubar esse governo ou essas pessoas e tal. Que não há capacidade dos americanos de ver a complexidade de o que é nacionalismo, o que é populismo, o que é sentimentos nacionais contra companhias internacionais, e porque é uma reivindicação legítima de, por exemplo, exigir a nacionalização de uma companhia como o Brizola fez quando ele nacionalizou a ITT no Rio Grande do Sul nos anos 60. Então essa é a incapacidade, mas é interessante, porque dentro do próprio Departamento de Estado, quando o Lincoln Gordon estava dizendo que Goulart era comunista, ou que seria o pretexto, tinha outras pessoas dizendo que Lincoln Gordon era errado. Goulart não era comunista, que era o reformista, nacionalista, com a tradição de Vargas, porém perderam a guerra interna, a disputa dentro do Departamento de Estado, e quem ganhou foi Lincoln Gordon, que dominava e implicava o governo. Então Johnson, que não sabia nada sobre o Brasil, nem mal sabia que falava português, lá apoiou ele, então apoiaram o golpe. Tá certo. Uma coisa que eu queria perguntar, como era a posição do Exército nessa época? Como é que foi o clima no discurso de 13 de março? Foi provocação? Qual era a percepção do Exército disso tudo? Não havia uma percepção, havia várias percepções. Conflitos quanto à questão do nacionalismo, quer dizer, havia uma ideia nacionalista na cúpula militar, que era aquele nacionalismo independente. E havia um nacionalismo que eu nunca entendi, que era o seguinte: Brasil, Brasil, Brasil.
Estados Unidos com. Isto é, com os Estados Unidos. Eu não entendo esse tipo de nacionalismo até hoje. Como pode ser um país tão com essa ânsia de independência, liberdade, conquistas populares e, ao mesmo tempo, se subordinar ao interesse? Eu não acredito que houvesse essa dicotomia, não. Eu acho até, voltando um pouco no tempo, que a coisa vem de muito longe. 54 com Getúlio foi similar, né? O que aconteceu, Carlos Lacerda sempre o porta-voz da Força Civil no Brasil, se entendendo com o governo americano. Depois com Juscelino, não, à toa não foi que aconteceu Aragaças e Jacareacanga, tudo militar, tudo isso militar. E com Jânio também a pressão foi dessa natureza. O que me parece é que a Guerra Fria existia, é claro, mas também não havia essa dicotomia assim, comunismo ou Estados Unidos de um lado, comunismo do outro. Eu acho que não. Eu acho que o Brasil não deveria crescer. Economicamente falando, aí vamos para a área econômica, se o Brasil conquista essa suposta independência de início, mas verdadeira depois, nacionalista, o país é muito importante, um país imenso, com aquele potencial todo. Interessaria os Estados Unidos no mesmo continente ter um país tão evolutivo e tão independente, crescendo. Eu sempre achei que o nacionalismo brasileiro também tinha lá seus problemas, porque havia militares, companheiros, oficiais, até superiores, que achavam que se o Brasil ganhasse essa estrutura nacionalista, poderia agir como um império aqui na América do Sul, Equador, Bolívia, Peru, poderiam até ser subordinados a esse grande, o que também não serviria. Então havia muito conflito quanto ao que era nacionalismo e quanto ao que não era. E o segundo grande conflito interno era qual a missão constitucional das Forças Armadas. No juramento nosso, na AMAN, quando a gente sai oficial, e ao longo da vida, se prega muito a constitucionalidade, respeito à ordem legal constituída, as eleições e tal. Então, achavam alguns que, em alguns preceitos constitucionais, dizendo que as intervenções das Forças Armadas se justificam quando há desordem, aí a coisa do tumulto, do público, existe a quebra da disciplina totalizadora, aí, baseado nesses mínimos e insignificantes princípios, justificando o golpe. Então havia esse conflito também. A missão nossa ou não é missão das Forças Armadas? Agora, no meu caso, pessoalmente, que estava com o presidente, né, porque eu comandava a guarda, o presidente tinha uma guarda do Regimento Dragões da Independência. O presidente nos convidava para jantar, dialogar, nós tínhamos acesso a tudo. Eu ali verifiquei que no dia mesmo do golpe, foi dia 1º, verifiquei que havia o presidente, eu não sei até hoje se o presidente realmente achava que devia lá deixar o governo em nome dessa fraternidade, de brasileiros não serem envolvidos contra brasileiros, ou se havia outros fatores que agora estão vindo à tona. Eu realmente soube há pouco tempo que havia aquela ameaça americana, não sei se é fantasiosa ou não, de ocupar uma parte do Brasil, dividir o Brasil, a esquadra. Acho que aquela esquadra não tinha poder de fogo suficiente para ocupar. Não tinha. Mas tinha não tinha essa esquadra. Só concluindo. Então eu tenho essas dúvidas, que quando eu cheguei no Palácio Laranjeiras, porque eles começaram a cortar as comunicações, eu recebi a missão de lá entrar em contato com o presidente tinha acabado de sair do Laranjeiro. Aí assumiu o comando do Ministério do Exército, por ordem também do coronel Carnaúba, comandante dos Dragões, subcomandante, e ali houve aquele episódio que não cabe aqui reviver, que é outro assunto que foi como eu ouvi, que eles iam massacrar os estudantes da Faculdade de Direito, eram centenas de estudantes. Eu fui avisado, fui lá com a tropa e houve um conflito. Mas isso não é o caso que ele fala. Enfim, eu tenho até hoje na minha ideia que o presidente eu tenho que saber melhor o que se passava. Eu sei que, de certa forma, ele não saiu assim, já decidido. Ele chegou em Brasília, eu ouvi um depoimento da Dona Maria Tereza, uma coisa
Olha, eles foram muito mal recebidos em Brasília. Ele sentiu ali em Brasília que não dava mais para tentar, eu acho eu. Quando o Brizola depois se contrapôs, né, eles se O avião foi desentenderam quanto a sabotado? isso. Hein? O avião que ele foi para Porto Alegre foi sabotado. O avião e ameaçado, né? Como é que foi essa história? sabotado e ameaçado, Ele né? teve que voar de Avro. Foi isso. Viu? Quer dizer, isso é uma coisa... Mas sabotado uma coisa- Sabotado na pista para não decolar. Na pista, para não decolar. Já o próprio comandante. Imagino que não aconteceria se não decolasse. Eram capazes de tudo, né? Pois é. Enfim, era um ambiente muito belicoso.